Será que é melhor eu pegar esse dinheiro e alocar em novos produtos ou eu continuar nessa campanha? É alocação de recursos. Até hoje eu não tive nenhuma conta excluída. Tem que ter esses dados. Se vocês não têm esses dados, vocês vão ficar sempre no escuro. E muito provavelmente, se é um produto que ele está com esse fluxo constante aqui, pode seguir anunciando. Não dá para eu ter um casamento onde só tem treta e querer que a minha empresa ande do jeito correto. E pessoal, mais um vídeo aqui para vocês dos bastidores do nosso Mastermind de afiliados. Lembrando, é o segundo episódio, já soltamos um outro episódio. Aqui a galera que fatura mais de 10 mil reais e compartilhando estratégias de pessoas que estão escalando, ou seja, quem faz mais de 10 mil tem outro nível de entendimento de estratégia. E nós vamos compartilhar com você aqui um pouco dos bastidores. Eu vou passar o dia inteiro aqui, são mais de 10 palestras deles mesmos, dos alunos que geram resultado. Eles trazem pra gente aquilo que deu certo, o que não deu certo. E nessa troca, todo mundo ganha, né? Eu aprendo bastante com eles, você aí vai aprender um pouco, porque eu vou trazer alguns takes de alguns insights que nós estamos tendo. Bora lá então. Antes de mais nada, se você já me acompanha aqui, já pode curtir esse vídeo. Se você nunca me acompanhou, espera pra ver se é bom. Aí você curte depois. Fechou? Bora lá. Pô, depois eu fiquei com uma pulga atrás da orelha de vocês, eu tenho que dar um insight pra vocês de o que eu pensei. Aí eu falei pro Brunão no carro, falei, cara, eu não vou dar esse insight pra eles, que eu acho que vocês estão muito no foco e eu posso atrapalhar esse foco. A jornada de vocês fizeram lá, tava no negativo o ano inteiro, fazendo perpétuo. Aí vocês fizeram um lançamento que recuperou esse resultado. Aí depois vocês voltaram pro perpétuo. Pensei, cara, eu olhando ali, falei, mano, fazia muito mais sentido ele continuar fazendo aquilo que deu certo, tá ligado? Eu fiquei nessa... A Jerusa falou assim, nós pegamos esse dinheiro para investir no P1. Eu falei, nossa, mas foi a única coisa do ano que ajudou a dar o resultado e eles pegaram aquela coisa para investir na coisa que não estava dando resultado. Aí eu falei assim, pô, se fosse uma visão minha, eu teria continuado naquilo, pô, entendeu? Peguei o dinheiro, deixa eu focar na outra coisa que não estava dando. Sei lá, eu sempre falo que tem coisas que são sinais, sabe? Igual o Google, eu fiz Facebook, fiz Instagram, antes de começar no Google, tá? Eu fiz Facebook, fiz Instagram de nicho, YouTube de nicho, acho que essas 3 coisas eu fiz. Fiz drop, aí quando eu fiz Google, fiz uma venda. Foi um indicativo ali que eu deveria focar naquilo. Aí eu larguei tudo e foquei só em Google. Aí eu meio que eu pensei, cara, teve um sinal aí, teve um indicativo que é pra ali que ele tem que ir. Aí eu falei, cara, não vou falar pra eles isso, porque eles estão numa linha de raciocínio, eu vou enfiar um negócio aí que vai ficar tudo confuso, né? Mas um conselho de mentor, a Bruna falou assim, não fala, cara, é interessante, às vezes não estão enxergando. Aí por isso eu falei, isso é mais gestão eu chamo de alocação de recursos, onde eu aloco meu recurso, do que técnica. É mais sobre, cara, melhor alocar esse recurso aqui do que ali. É igual às vezes, tô com uma campanha, melhor eu sair dela, ou não. Pô, será que é melhor eu pegar esse dinheiro e alocar em novos produtos ou eu continuar nessa campanha? É alocação de recursos, não é parte técnica, né? É onde eu aloco o meu dinheiro para ser mais eficiente. Para otimizar, pô, você investiu 1.000, voltou 6.000, sei lá, vocês dominam. Isso não é sorte, né? Não é acontecido. Quem aqui nunca já tá acertando lá 2 campanhas, 2 dando errado, aí a que tá dando errado acontece uma coisa muito errada, você pausa tudo. Não tem nenhuma razão disso, né? Se tem 2 dando certo, eu só pausa que tá dando errado. Mas na emoção, eu não quero, eu pauso tudo. É um desespero, botar o coração na ponta do dedo. Isso aqui para vocês, que resumindo o dia de ontem, que vocês entendam muito disso. Gestão, análise de dados e também dominar muito sobre essas 2 variáveis, CPA e orçamento. Vamos falar mais disso hoje. Nós vamos trocar bastante sobre esses assuntos para vocês ir aperfeiçoando esse entendimento com mais vertentes, com mais dados, com mais pessoas, trazendo para vocês esse dia a dia, né, de cada um vive. Realmente você faz um produto por conta, mesmo depois que você pausou ele, a conta morre. Fica lá, ela fica parada. Ela fica paradinha e não acontece nada, até para não perder o histórico. Eles não excluíram até. Eu estou há 1 ano fazendo isso, né? Porque eu faço isso desde o começo. Até hoje eu não tive nenhuma conta excluída. Porque, Caio, assim, o que eu entendo, né? Que a MCC eu trouxe isso assim do Facebook, né? Você pode ter uma agência de publicidade cuidando da sua fanpage. Sim, é certo? limitado, né? Para mim é a mesma coisa. Então a MCC é uma agência de publicidade e você tem os produtos, né? Inclusive eu fiz um teste numa outra MCC, outra conta, quando eu misturei, foi um teste que eu fiz para garantir que o que eu estava fazendo estava correto. Eu tive problema de suspensão. Foi a única vez que eu tomei, mas foi por conta de um teste. A vantagem disso também, olhando para o meu perfil, é analisar o produto, né? Porque você analisa de forma única. Quando você está com 3 campanhas lá, exato. É aquele rolo, você aperta aqui, abre outro grupo de anúncio, aí bota a palavra-chave. Exatamente. Para mim, só é ruim quando eu resolvo duplicar na outra, né?
querer escalar. Tá? Tipo assim, que eu tinha tanto problema na minha vida que tudo se resolveu, eu estava feliz, falei, cara, minha vida está top, só falta dinheiro. Aí foi aonde eu comecei a minha jornada de desenvolver, de melhorar, de crescer, e passando uns anos na faculdade, e eu querendo desenvolver isso. A vida já estava completamente diferente. Não próxima, mas diferente. E depois, por último, que arrumou na minha vida, foi o dinheiro. Aliás, foi o casamento, né? Porque eu arrumei o dinheiro, depois eu casei. Então, eram duas coisas que estavam desalinhadas com aquilo que eu entendo. Hoje, se eu tenho uma desordem em alguma área da minha vida, eu falo, cara, eu não vou deixar de tampar esse buraco aqui, porque esse buraco vai descarregar. Se eu decido parar de treinar, algo está sendo descarregado, algum efeito dominó está acontecendo. Talvez em casa, talvez na família, talvez no negócio. Agora, por isso que eu não deixo a peteca cair em áreas da vida. Eu não acho normal eu não ir para a igreja mais. Pô, cara, estou 2 meses sem ir para a igreja, eu não consigo achar normal isso para mim. Porque eu sei que isso interfere em outras coisas. Está conectado. Então, eu vivenciei isso. Aí, quando eu olho os casos de quem deu errado ou está dando errado, histórias que eu vejo, documentários. Documentários, a galera conta. É muito bom os documentários de sucesso, porque você escuta a jornada do cara, né? O que ele fez para chegar lá. E a maioria deles, a hora que começa a pontuar o que aconteceu, você vai ver que estava muita coisa errada, que não era na empresa. Ah, divorciou. Divórcio, vocês escutam muito isso. A pessoa que divorciou, daí, ou o contrário, né? Quebrou a empresa e divorciou, quebrou a empresa. Aí começa o efeito, até a pessoa se recuperar. 2 anos depois, ela fala, nossa, Caio, arrumei aquilo lá e tudo mais. E o contrário é verdadeiro. Quando vejo as pessoas dando certo, você vai ver a vida dela está em ordem. A vida em ordem. A vida em ordem é minha casa em ordem, minha família em ordem, meu corpo em ordem, minhas emoções em ordem. Não é estar vivendo o ápice do seu corpo, o ápice da sua emoção, o ápice da sua espiritualidade. É estar se desenvolvendo nisso e estar em ordem. Não dá para eu ter uma casa hiper bagunçada e querer organizar minhas coisas na minha empresa. Não dá para eu ter um casamento onde só tem treta e querer que a minha empresa ande do jeito correto. As coisas elas estão conectadas. Por isso, se outras pessoas que não têm esse nível de entendimento escutassem a gente falando aqui sobre fiz tanto, porque eu arrumei, comecei a treinar, e a pessoa fala, o que tem a ver? Não entendi a ligação disso com isso. É porque você não entende muita coisa na vida que envolve frequência, vibração, física quântica, Deus. Aí a pessoa está num nível de entendimento sobre a vida de um jeito muito único. Pega a galera que vocês gostam, vamos falar de internet, que é onde nós tivemos acesso a grandes empresários, né? Porque eu nunca tive acesso a algum empresário a não ser na internet. E a internet me deu essa visão dos caras de sucesso que eu não tinha na minha cidade, porque é cidade pequena. Eu comecei a falar, que engraçado, cara, os caras tudo são esportistas, treinam, tudo cuida da saúde, tudo cuida, são conectados com Deus, todos eles. Entendi tudo isso um pouco antes de eu estudar esse assunto. Eu comecei a falar, na minha cabeça antes de ver essa galera, eu achava que o empresário era aquele cara que trabalhava o dia inteiro, ficava lá 10 horas na empresa e por isso que ele era muito rico. E a vida é toda ferrada. Não que não tenha isso. Mas eu falei, não, isso não é uma regra. A maioria dos caras tem esse tempo de qualidade de se cuidar, de treinar, de ler, de estudar, de desenvolver. Quem já viu aquela série do Bill Gates na Netflix? Quem não viu tem que ver, pelo amor de Deus. O modo do Bill Gates operar a vida. Ele tira a semana de folga dele, né? Ele pega as coisas dele, pega um monte de livro, leva para uma casa, lá ele se conecta e ele está ali cuidando do seu conhecimento. Ele não está trabalhando, operando, ele está ali abrindo a cabeça, se cuidando. Ele tem que ter isso. Falei, cara, se o Bill Gates faz isso, né? E a gente não quer dar um espaço, às vezes, para estudar, para ler. Porque a gente acha que não, tem que estar aqui trabalhando. Mas ler vai te levar para um próximo nível, vai te levar mais rápido, vai te dar outros insights que pessoas comuns não têm. É a mesma coisa. Uma pessoa que tem o corpo saudável, ela consegue ser mais eficiente e produtiva, ela consegue entender, pensar melhor. E falar entender melhor, pensar melhor, porque os hormônios, a química, aí falando de física, o físico, a bioquímica do corpo está em ordem. É possível que vocês não notaram isso na vida de vocês, ou se ninguém nunca notou. Eu fui para final do ano, então eu sou um cara que durmo muito bem, hoje em dia durmo muito bem, 7 horas por dia, e aquele pacote que você cai, buf, e acorda. E de manhã, disposição muito alta, almoço, às vezes me dá um sono depois do almoço. Às vezes, eu tinha mais esse costume, agora eu tenho bem menos. Cochilava ali 1 hora depois do almoço. Eu tirei esse hábito aí, não senti mais necessidade. Chega às 6 horas, vai baixando a minha energia. Chega às 8 horas, eu já não presto para mais nada, só quando eu tenho live. Se eu estou em casa, já
Paulo nem fala comigo que eu estou já em Nárnia. 10 horas, então, meu Deus. Quando alguém me liga 10 horas, aparece. Até o negócio do lançamento, vamos dizer, se você acertar muito, aí, cara, aí vale a pena você ser o cara, você o garimpeiro, ela cria a executora, que acho que é isso que eles são lá. Um garimpa e o outro cria as campanhas. Né? Aí fala dividir. Mas por hora, tá com as duas coisas, tem uma que deu certo, vai focar, e tem uma que já tá dando certo, aí dá pra cada pessoa focando numa coisa. Entendeu? Fechou? É meio óbvio, né? Olhando agora assim, mas eu entendo. Por isso eu não ia falar para não tirar o foco, mas daí o Bruno falou, cara, dá um toque às vezes, aí eles decidem, né? Porque não estaria errado se não fizesse isso, entendeu? Vocês já acertaram o caminho, igual eu falei, em qualquer lugar que você focar vai dar certo. Mas como vocês já deram certo numa coisa, era melhor ter encaminhado para lá. Pessoal, agora estamos lá, o Klaus está ensinando Google Trends, ou seja, como escolher melhores produtos usando... Por quê? Porque muitas vezes eu estou escolhendo um produto olhando o volume de busca, a quantidade de pesquisa. Só que a quantidade de pesquisa daquele produto, ele é passado, já aconteceu. Quando o Google mostra para vocês o volume de busca, está mostrando o que já aconteceu. Aí quando eu comparo aquilo que já aconteceu, que é o volume de busca, e olho para o Trends, que é agora, eu consigo tomar melhores decisões. E o Klaus está trazendo aqui uma palestra de como escolher melhores produtos usando do Google Trends. Vou pedir para o editor trazer uns takes para vocês aqui dessa palestra. Fechou? Se ele está reto, não está tendo demanda no topo. Não faz sentido, falando de escala, né? Não faz sentido anunciar esse produto se ele está reto no Trends. Sempre vai ter esses picos. Quando tem esses picos maiores é porque no topo está havendo um investimento muito maior em tráfego e jogando pessoas para que essas pessoas, enfim, compram os produtos, vejam a VSL, e aí a pessoa ela não fez o checkout, não comprou, e depois ela vira uma pessoa que está pesquisando sobre aquela palavra-chave, e é onde o nosso anúncio vai estar mais bem posicionado. Acho que ela quer fazer uma pergunta aqui. Quando você fala que está reto e a gente não deve anunciar, qual é o período que você está analisando no Trends ali? Eu sempre inicio com 30 dias. Por que 30 dias? Porque eu não vou olhar o meu 30 dias. O 30 dias ele vai me dar isso aqui, que é essa. Tá vendo essa movimentação? Quando ele está assim, ele está ativo. Esse produto ele está de fato ativo. Ele está tendo busca. Quando eu digo ativo, ele está tendo volume de buscas, tá? E aí depois eu vou olhar, eu vejo, boto 30 dias para ver o gráfico. E aí eu só vou analisar os últimos 3 dias dele, mas levando em consideração o ontem e o hoje. Por que o ontem e o hoje? Porque eu não sei se, de fato, o Trends ele é online, mas é o mais atual que tem para te pegar informação sobre aquela busca. Então, quando eu digo ontem e o hoje, geralmente, no final do dia, se alguém aqui que, de fato, olha muito Trends, vai ver que, ao olhar no final do dia no Trends, ou muito no início do outro dia, ele tem uns pontilhadinhos para baixo. Alguém aqui já viu isso? A galera olha Trends mesmo. Então, quando está nesse pontilhadinho para baixo, ele ainda não leu a demanda e o volume daquele dia. Mas não necessariamente quer dizer que nesse dia vai estar ruim. Entendeu? E, muito provavelmente, se é um produto que ele está com esse fluxo constante aqui, pode seguir anunciando. Porque o produtor não tirou de uma hora para outra. Isso aqui nitidamente um produto campeão de venda. Isso aqui é um gráfico de Mitolin, de um Nerve Calm, de um Memory Lift, de um... Estou entregando ouro, hein? Memory Lift, estou entregando ouro. Quando tu falou que tu caiu tua conta, eu já sabia qual era. Quando ficou fora do ar, né, o checkout lá, eu já sei qual é o produto. Eu também anunciei, perdi 3 contas com ele, com esse produto aí. Então, quando o gráfico, na verdade, ele está assim, ele está ativo, os criativos são bons, a VSL é muito boa, está tendo muita grana lá em cima no topo, e que vai fazer com que, no fundo, esteja tendo esse volume de procura com demanda no fundo. Pico isolado, teste de criativo. O que é o pico isolado? Que eu acho que é o que, de repente, ela fez a pergunta aqui. Vocês vão olhar no Trends, ele vai ter algum produto, vocês vão olhar, ele vai estar uma linha reta, e depois, do nada, um pico. Isso, nitidamente, na minha leitura, é um teste criativo. Como é que um produtor faz? Como eu falei há uns 10 slides atrás. Ele vai lá, seleciona vários tipos de criativo, de 20 a 30, e bota para rodar. Eles têm uma métrica, todos eles com o mesmo orçamento.
sei lá, de 25 criativos, vamos supor. Eles pegam o mesmo orçamento para todo o mesmo tipo de criativo e separa ele e deixa aquele valor para cada um. Por quê? Porque ele separa o mesmo orçamento para vários tipos de criativo diferentes. Porque se um performou, ele identifica, achei a fatia de público, elimina todos os outros e coloca todo o dinheiro em cima daquela fatia de público. Aqui tem uma outra analogia, que é onde eu disse que seria fácil para vocês entenderem, de um restaurante, para a gente entender toda essa etapa do funil, do topo até o fundo. Vamos supor, o Trends é a quantidade de pessoas com fome. Tá? Transparência, que é o portal do Google lá, é a quantidade de restaurantes abertos. O SERP, que é aquela engenharia, aquela engrenagem, que é o SEMrush, que é onde tu vai lá e coloca o iSearch From, o VPN Mentor, são os sites que a gente, de fato, se a gente pode colocar lá, ou pesquisar pelo nicho ou pela palavra-chave do produto, a gente vai entender se tem gente pedindo a comida. E onde é que a gente entra nessa história aqui? Quem que nós somos nessa analogia aqui? Nós somos esse cara aqui, ó, o garçom. A gente vai ali tirar pedido. Por quê? Porque, como tirar pedido? O cara já sabe o que ele quer. Ele já pegou o cardápio na mão, ele já sentou no restaurante. O Trends, pessoas com fome, que a gente consegue ler. Transparência, onde vai estar os anúncios do cara lá, e se de fato aquele produtor existe. E o SERP, onde a gente vai também pesquisar se tem o volume de gente, não volume, né, porque ele não vai trazer um volume, mas se tem gente pedindo comida. Então, se essas etapas elas estão funcionando, a gente chega lá e tira o pedido, que é o garçom que chega na mesa, vai lá e entrega, ó, está aqui o nome do produto, o cara vai lá, clica, ele quer comprar aquilo, e a gente vende sem essa força de engrenagem que é feita de lá do topo, e a gente só vai e tira pedido. Interrompendo esse vídeo aqui para você, porque eu sei que você deve estar pensando, putz, Kai, conteúdo muito avançado. E realmente é um conteúdo de intermediário avançado. Se você é um iniciante, você não vai entender bolufas de nada do que estão falando aqui. Porque são pessoas que já faturaram mais de 10 mil reais de forma acumulada. Então é o seguinte, é um grupo seleto com poucas pessoas, onde temos 2 encontros presenciais no ano. Reúno os maiores afiliados que fazem parte desse Mastermind. É o nosso Chef Club, que é um Mastermind para afiliados, para quem já faturou mais de 10 mil reais. Se você é um desses e quer participar de encontros como esse, quer estar junto dos maiores afiliados que fazem resultado, aprender essas estratégias, sacadas, foram mais de 10, 15 palestras aí, acho que foi umas 16 palestras exatamente falando, né? São 2 dias de encontro de puro conteúdo sobre vender mais como afiliado em dólar. Então, se faz sentido para você, não é pagou, entrou, é um nível mais avançado, um valor mais alto. Então, se faz sentido, tem interesse, eu vou deixar um formulário aqui abaixo desse vídeo para você preencher o formulário e meu time vai entrar em contato com você para ver se faz sentido você estar junto com a gente. Beleza? Tamo junto e continua esse conteúdo por aí. Quando o produto... Porque lá o Trends às vezes dá zero, né? Ele não tem curva. Eu não entendi, desculpa. Às vezes o Trends não tem... Isso. A linha está zerada lá, tá de 0 a 10. Ele fala que não tem dado suficiente de interesse. Esse dado, com certeza, não é zero volume de busca, né? Porque dificilmente um produto tem zero volume de busca. Não é impossível, mas é bem difícil. O que você considera quando ele... O que você analisa quando ele está lá sem busca? Eu sei que a análise é, tem pouca demanda, mas o que... Tem algum número próximo? Eu sei que eles não dão isso. O que seria pouca demanda? Será, tipo assim, quando sobe de 1000, que começa a aparecer no Trends? Essa relação é difícil saber, né? Eu não tenho esse dado exato, mas assim, muitas vezes, às vezes é o período que está selecionando, tá? Porque não sei se vocês já repararam, às vezes quando começa a pesquisa assim, bota lá no Trends produto, vamos supor, Nerve Calm, tá? Que estamos falando do produto. Aí se tu coloca ele 7 dias, o gráfico vai dar de uma forma. Se tu coloca ele 30 dias, o gráfico vai dar outro. Ele não vai dar os mesmos picos. Ele vai dar meio que uma analogia assim. Ó. O gráfico de 7 dias, ele está aqui. Eu estou olhando para ele desse tamanho. O gráfico de 30 dias, eu estou olhando ele mais assim. Então, ele vai ser... Os picos não vão ser tão longos. Ele só vai se manter mais no alto ou mais embaixo. Então, às vezes, quando a gente pesquisa no Trend, respondendo para o do Kai de e não tem nada ali, de repente é porque a gente está pesquisando de 7 dias ou 4 horas, e aí ele ainda não tem volume de dados para estar transpassando para nós ali como um termômetro no Trends, entendeu? Mas se olhou 30 dias, e aí, daí tenta, sei lá, 3 meses, e não tem nada, aí eu acho que, de fato, não está andando dado, porque
de 3 meses não ter mandado dado nenhum, acho que é algum problema. Não sei te falar com precisão, mas eu acho que é algum problema, sabe? Mas eu sempre tento. Começo com 30 e depois com 7, e aí eu valido quando eu vou subir no divisor. Eu que faço divisor, vocês sabiam? Sabem, né? Que sou eu que faço, né? Quando eu vou subir no divisor, eu olho isso. Que é o seguinte, quase que volume de busca é só uma pré-seleção para eu mandar para o Trends, por exemplo. Vamos supor que eu pensaria, daria para eliminar o volume de busca do rolê, porque se volume de busca é histórico passado, não garante nada agora, então quase que não garante nada. Né? Não quer dizer nada, são 2 meses atrás, 3 meses atrás, pode ter muita coisa ter mudado, eu estou enviesado numa coisa que não é o que é hoje. Só que é óbvio que tem uma relação, dificilmente alguém que era 15 mil é 0, ou 1.000, ele mantém ali uma relação normalmente. Então, o que eu penso para esse processo ainda existir, né? Por mim, se pudesse eliminar e fosse mais eficaz, eu tinha eliminado. Pessoal, a partir de hoje, a gente não olha nunca mais volume de busca, só trends e tudo mais. Mas eu pensando assim em como usar isso da melhor maneira. Mas também se eu usar só o trends para decidir, não uso mais volume de busca, como é que vai ser a minha primeira filtragem? Porque na plataforma tem 50 capas, eu vou fazer o quê? Pegar todos lá e ficar olhando um por um no trends? Então, eu acho que a primeira filtragem seria os volumes de busca passado, para saber o que já foi bom e ver quais desses que já foi bom 2 meses atrás e está bom ainda. Então, meio que, né, eu faço um filtro, por exemplo, de 10 que foram bons há 2 meses atrás, porque através do volume de busca, e decido deles qual deles permanece bom ou crescendo. Aí eu decido o produto. Então, meio que o Trends virou um decisor. Ele decide mesmo ali para você qual que você vai subir. Se tem alguém aqui que não planilha, você está perdido. Porque você não sabe onde você está colocando seu dinheiro e não sabe onde o dinheiro está indo. Às vezes você acha na sua cabeça que deu certo esse aqui. Só que aí, quando você fecha, às vezes você está com um rombo lá absurdo de negativo. E você não viu. Sempre fica a pontos cegos. Então, desde o meu começo, eu estava até olhando aqui a minha planilha, desde 2020, eu tenho tudo planilhado. Eu fechei 2020, acho que com R$700 positivo. Aí, depois de 2021, eu fechei com 50 mil de lucro. Todos os meses positivo. Tudo planilhado, dia a dia. Tem que ter esses dados. Se vocês não têm esses dados, vocês vão ficar sempre no escuro. Eu acho que está dando certo aqui, eu acho que esse produto está dando bom. E é dados, principalmente, com relação a produtos isolados. Não só o dado geral. Investi nesse mês 10 mil e voltou 20. Beleza, mas quantos produtos você testou? Quanto foi investido em cada produto? Que às vezes tem um produto que ele está consumindo todo o seu lucro. Ou às vezes tem um produto que é o principal, que está te dando mais lucro. E você não está percebendo porque você não tem esses dados. Então, sempre tenha dados. Desde quando eu comecei na minha operação como afiliado, como produtor, sempre eu tenho os dados detalhados. Isso faz muita diferença no processo de vocês. Tá? Então, é isso. E o Brunão também foi um dos caras que fez mais de 100 mil reais no mês no Produtentim, né, Brunão? E chegou a ficar 11 mil negativo nele para virar o jogo, não foi? Fui tocado no meu coração. Cara, é simples. Vai lá no Google e digita lá melhor suplemento de emagrecimento nos Estados Unidos lá. Vai ter produto que está na Amazon. Vai ter produto que está no eBay. Sim. E que não está nessa lista aqui. E não vai ter tanta busca no Google. Se tiver, não vai ter anúncio desses produtos. Porque não está aberto para afiliado. São produtos que o cara é dono do... Sei lá, o multivitaminas aqui. Um produto, sei lá, vou falar um produto do Brasil aqui. Que não é aberto para afiliação. Não é da bolha do marketing. É um produto que realmente é do mercado para emagrecimento. E pode usar para outro nome, que seja, sei lá, um Viagra da vida. Vamos para o ED. Viagra. Você vai lá e comprar um produto farmacêutico. Esses são um pouco mais difíceis de rodar. Dependendo do nome do produto, se for um produto farmacêutico mesmo, às vezes tem restrição no Google. Mas os que não tiver, é uma mina de ouro. Só testando para saber. Então, é isso, Viagra. Ninguém fica digitando Viagra lá para comprar na internet. Só que, dando um exemplo, né? Só que o cara cai numa página dessa aqui, os melhores suplementos para... Deixa eu ver isso aqui. Aí você coloca o Viagra lá, num desses aqui, acabou. Agora eu vou falar, então, um negócio que eu não ia falar, mas eu vou ser legal com você. O que eu falei antes? O que eu falei antes para vocês do bife e do Saraiva? Qual que é o mecanismo do negócio deles? Quem sacou aí o que eu vou falar?
Tu já chegou a testar, usar a palavra-chave top 5 produtos para emagrecimento no Google? Anunciar com essa palavra-chave? Aí já é meio topo. Já fiz uns testes já, mas não fui a fundo, não. Chegou a vender e tal. Tem muita busca, tem muito volume. Tem. Então, assim, meio e topo, eu já fiz alguns E testes. talvez não é alguém querendo comprar, né? A diferença é que está sendo pro fundo do funil, só que indicando um outro produto. Mas tem muita gente, eu já vi fora, que eles rodam muito assim. Não, Exatamente dessa sim. forma. A pressão dá para copiar dos caras. A maioria dos caras fazem isso talvez nesse sentido. Faz nesse Mas a gente consegue trazer para... Entendeu? Tá no ar. Porque saiu duas coisas que tá fora do radar de muita gente. Duas coisas daquilo que vocês sabem fazer, pô. Criar campanha, comprar palavra-chave, etc. Aí, quando eu entendo isso para, putz, cara, o que mais que eu posso pensar para fazer isso dar certo? Aqui, essa última troca, eu quero trazer algo criativo. Porque falamos até agora de focar, de ficar, de manter, de não sei o quê, não sair do caminho, da rota, não pular de estratégia. Aí eu quis trazer algo muito criativo aqui, para a gente falar de variedades, de possibilidades, de ideias, para aumentar repertório, para aumentar conhecimento, para aumentar estratégia, para aumentar possibilidades de caso, pô, Caio, sei lá, tô com R$100 de caixa agora, o que eu faço, cara? Pô, já temos duas coisas que com R$100 seria a melhor estratégia do que fazer uma P2 hoje em dia. Eu acredito olhando só, que eu não validei, eu não vou concretizar isso para vocês, mas eu sempre trago pela ideia. Pô, a ideia é muito boa, ela faz sentido. Ela é quase igual à nossa estratégia, né? Compra uma palavra-chave de alguém interessado, manda para uma pre-sell, só que essa pre-sell tem vários argumentos, desses argumentos manda para a VSL. E a VSL vai lá e faz o processo de vendas. Como o CPC deve ser centavos, você consegue pagar, sei lá, tomar 100 cliques a R$10. A minha métrica era fazer uma venda a cada 1000 cliques. E aí... Ô, louco! Já teve isso. E aí, os 1000 cliques deu tipo R$80. Então, assim, só que o que era o foco? Eu pensava, caramba, se eu conseguir pegar a inteligência aqui, conseguir fazer venda a cada 30 cliques aqui, nossa, aí... Porque, assim, na época, era 20 mil buscas. De graça. Mas tinha palavras de celebridades de weight loss com 300 mil, 500 mil buscas. Olá, tudo bem? Sou o Felipe. Estou no mercado digital aí, comecei com o Caio em outubro, vai fazer mais ou menos aí uns 90 dias no máximo. E eu já faturei 55 mil, foi um faturamento bem expressivo assim de início. 90 dias que tu subiu a primeira campanha. 90 dias subi a primeira campanha. Na verdade, o que aconteceu? Os primeiros 30 dias eu já faturei 40 mil, então foi um resultado bem expressivo. Só que daí aquele negócio, né? Eu não tinha ido nenhuma imersão do Caio, daí eu fui em dezembro. E nesse meio tempo, quando eu comecei a faturar, eu já comecei a mexer em campanha, já comecei a fazer o que todo afiliado faz. Aí já ficou ansioso, aí já fica altera um monte de coisa. Aí o que aconteceu? O faturamento daí caiu para 10. Aí agora a gente tá subindo de novo e entramos pro Chef Club, e isso é muito importante, que já é umas afiliadas que já faturam, né? E já querem escalar. Então, aqui é um ambiente bom que tu consegue começar a conversar com outras pessoas que estão no mesmo nível, alguns acima, alguns abaixo, tu vai pegando cada dia mais aprendizado. Exato, daí a gente vai aprendendo com nossos erros das pessoas que começaram e praticamente todas seguem a mesma linha de erro, praticamente. É ansiedade, gestão de caixa, e esse encontro é muito importante porque no caso do Chef Club são menos pessoas e já são pessoas mais avançadas, então a gente já consegue ter uma visão melhor. Então, pessoal, vocês gostaram? Aí foi bastante insight para vocês. Estratégias, técnicas, um dia inteiro, 2 dias de Mastermind para afiliado. Se você fatura mais de 10 mil, já faturou e tem interesse em participar desse grupo, igual eu falei, é R$5 mil. Vou deixar um link do time aqui meu do WhatsApp. A gente achar que você tem um perfil, você faz parte desse grupo seleto também, que nos encontramos 2 vezes por ano. Fechou? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora!